A gente já percebeu aqui que a carta de Efésios, ela possui uma dinâmica de ensino bem interessante. A didática aqui, ela pode ser calculada, porque nós temos 6 capítulos, e os 3 primeiros capítulos, Paulo fundamenta a doutrina, ou seja, ele ensina o que se deve fazer. A partir dos 3 últimos capítulos, Paulo vai exortar de forma prática para que os crentes vivam de acordo com aquilo que eles aprenderam. E essa dinâmica ela é interessante porque ela nos conduz da teoria para a prática, nos tira do que aprendemos e nos leva para o que nós precisamos fazer. Então, o resumo prático da nossa fé pode ser observado quando nós conseguimos diminuir a distância entre o que nós sabemos e entre o que nós vivemos. Eu falei aqui semana passada que não é o quanto da Bíblia que eu sei, mas é o quanto da Bíblia eu vivo. Não é o quanto da Bíblia eu conheço, e tem gente que se gaba, por conhecer a Bíblia, os seus capítulos, versículos, mas não é o quanto da Bíblia eu simplesmente decoro, mas é o quanto da Bíblia eu consigo viver e praticar. Então o que Paulo está enfatizando aos Efésios é exatamente essa capacidade de tornar prático aquilo que nos foi ensinado e aquilo que a gente aprendeu. E aí a gente vai observar, meus amados irmãos, que existe aqui uma dinâmica bem interessante a partir do versículo 5. Porque na semana passada a gente viu que a ênfase de Paulo era que os efésios, a partir do que eles aprenderam, eles andassem. Lembra lá o que Paulo falou? Por isso, meus amados irmãos, eu vos exorto, rogo-vos que andeis segundo a vocação em que vocês foram chamados. E a gente falou aqui que o verbo andar no grego dá o mesmo entendimento de viver. Então o que Paulo está dizendo é, já que vocês aprenderam, agora vivam. E isso é libertador, irmãos. É saber que a nossa fé não se resume à teoria. A nossa fé é um convite prático à prática. A nossa fé é um convite inteligente a desenvolvermos uma fé para o hoje, para o agora, uma fé para o mundo, uma fé que é vivenciada mesmo diante das circunstâncias mais adversas da vida. E essa ênfase de Paulo no andar, ela fica ainda mais clara nesse capítulo 5, porque nós vamos perceber que Paulo vai destacar esse verbo pelo menos 3 vezes. A primeira parte que ele destaca é no versículo 1 ao 6, quando o apóstolo diz, andem em amor, ou seja, vivam unidos pela virtude do amor. E a gente sabe, irmãos, que amor é uma palavra hoje tão mal interpretada, as pessoas não conseguem discernir o sentimento e por nossa incapacidade humana, nós não conseguimos simplificar o que é tão simples. Porque a Bíblia diz que a proposta clara do Evangelho é que nós amemos uns aos outros assim como Ele nos ama. Só que as nossas limitações impedem essa simplificação do Evangelho. A segunda ênfase de Paulo no andar está nos versos 15 ao 17. O apóstolo convida os efésios a andarem em prudência. E a palavra prudência aqui, irmãos, ela mostra a imagem de alguém que consegue ouvir antes de falar. E isso é interessante. É que se você pegar, por exemplo, Deuteronômio capítulo 6, lá no Antigo Testamento, é um texto claro onde os hebreus eles falavam acerca do Shema Israel, e o texto começa com a seguinte expressão, ouve Israel. O que é que Deus está falando para o povo? É que eles não precisam falar, antes precisam ouvir, só que nós somos especialistas em querer falar, quando na verdade o caminho é para que a gente possa ouvir, ou seja, ser prudente. E por fim, irmãos, o apóstolo Paulo vai enfatizar que a nossa vida de prática na fé, ela é uma vida que nos convida a andarmos em harmonia. E essa harmonia começa na didática de Deus no lar. Nós lemos um texto aqui, onde Paulo vai enfatizar aos Efésios o papel do homem, o papel da mulher, o papel do pai, o papel da mãe, aproveitando o Dia das Mães, o papel dos filhos, o papel do servo, o papel do Senhor, e nessa harmonia nós encontramos aqui uma eclesiologia saudável, ou seja, a ideia correta da igreja, irmãos. E o que é a igreja? A igreja é uma extensão de famílias saudáveis. A igreja é composta por famílias, e famílias saudáveis. Não o contrário, a família não é extensão da igreja, mas a igreja é composta por famílias que desenvolvem uma fé saudável a partir do que nós entendemos ser igreja.
E aí, irmãos, nós vamos perceber que diante disso, diante de uma família saudável, o resultado é uma igreja que compreende a sua missão na terra. E a partir dessa compreensão, nós vamos perceber que essa harmonia que nós temos com Deus e com a palavra nos levará a uma harmonia familiar. É incrível essa didática do apóstolo Paulo, porque ele vai fundamentar a doutrina, ele vai mostrar biblicamente como nós devemos nos portar, e quando nos leva à prática, Paulo diz: agora o que vocês aprenderam em uma relação saudável com Deus, desenvolvam isso no lar. É como se Paulo dissesse: não adianta nada você ser o bam para os de fora e ser o vilão para os de dentro. Não adianta nada você ser o cara para todo mundo lá fora e o seu lar está desajustado. Então o convite de Paulo é uma reflexão para que nós possamos desenvolver uma vida que não mais sejamos sectaristas no sentido de esferas. Quem é você? Na igreja eu sou pastor, na vida pública eu sou outra coisa. E nós conseguimos, irmãos, estranhamente fazer uma separação entre vida e ministério. É ou não é? E a igreja como um todo, a comunidade religiosa, ela faz muito bem essa distinção entre a vida espiritual e a vida secular, entre a vida social e a vida ministerial. Mas eu vim aqui dizer para você nessa noite, igrejinha, que na verdade, não existe divisão entre vida e ministério. Em outras palavras, ministério não é só cantar e pregar. Ser vizinho é ministério. Amém ou não? Ninguém deu amém agora. Ser pai é ministério. Ser mãe, que hoje nós estamos aqui reverenciando o seu dia, também é ministério. O problema é que a gente associa ministério a serviço e não serviço. E quando nós entendemos que essa divisão não pode ser feita, nós tornamos a nossa vida um serviço integral ao nosso Deus. Então o que Paulo está aqui nos convidando, irmãos, é essa missão que nós chamamos de missão do lar. E quando é que isso acontece? Quando nós nos submetemos ao Senhor. Veja, o convite de Paulo aqui, antes que ele fale que o marido ama a esposa, a mulher submeta ao marido, ele está enfatizando que na verdade tudo isso só vai acontecer se nós estivermos submissos ao Senhor. Ou seja, as nossas funções, a nossa missão, ela deve glorificar a Deus. Lembra lá da primeira pergunta do catecismo da igreja, lá da nossa confissão de fé batista de Londres? Qual é a primeira pergunta lá? Quem lembra? Qual o fim principal do homem? E qual é a resposta? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Qual o fim principal de uma família, se não outro? Glorificar a Deus e desfrutar de Deus para sempre. A minha oração, irmãos, é que o seu lar seja palco da manifestação da glória de Deus. A minha oração é que a sua casa seja o espectro, seja a revelação de um lar que é feliz, porque honra a Deus na sua existência e na sua vida como um todo. E aí Paulo vai começar falando sobre as funções de cada um no lar, e é interessante que no versículo 22, ele aplica o contexto das mamães que estão aqui também, e vão dizer para vocês, mulheres, o seguinte, versículo 22, vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Irmãos, é incrível como nós interpretamos esse texto errado e como nós damos muita margem para má interpretação e por vezes até uma visão preconceituosa de um princípio estabelecido pela Bíblia, que é a submissão feminina à missão confiada ao homem. Eu lembro que há alguns meses atrás eu estava no Instagram lá, observando o feed, aí chegou um vídeo de um casal de noivos na igreja, e na hora dos votos, né, o padre ia falando, aí eles iam repetindo o que acontece em todo casamento, e aí o padre falando, aquela coisa de praxe, né, prometo amar-te, respeitar, aí ele falou para a moça assim, ela ia repetindo, prometo amar-te, respeitar, ser submissa, ela veio falando, não, submissa não, aí eu não falo. E aquilo gerou um mal-estar, o padre ficou meio sem graça, todo mundo começou a rir. Mas o que me impressionou é que dias depois, essa moça deu uma entrevista dizendo que o porquê que ela não falou. E na concepção dela, ela disse que submissão é uma palavra que está ultrapassada e que não cabe mais na sociedade vigente. E eu fiquei pensando, veja, ela estava casando numa igreja cristã, diante de uma profissão de fé cristã.
sendo que a Bíblia não foi alterada ainda, nem tampouco atualizada. Então ela está com a concepção um pouco equivocada. Por quê? Porque a visão que ela tem de submissão não é a visão bíblica. Submissão, irmãos, não é subserviência. O que Paulo está falando aqui não é que a mulher ela se submeta de forma violenta às condições impostas pelo marido, mas pelo contrário, que haja uma harmonia no lar, no papel das suas funções. Porque veja, se a missão da mulher é submeter-se voluntariamente ao marido, a do homem é muito mais complicada. Porque ele vai dizer ainda aqui que nós homens amemos a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Irmãos, e eu já vi gente falar que esse texto de Paulo é machista. Pelo contrário, esse texto de Paulo é uma proteção feminina. Porque veja, o que Paulo está dizendo aqui nesse contexto é que a mulher naquele tempo, em toda a cultura, seja ela grega, romana, judia, então, a cultura judaica, ela tinha a mulher como nada. Aí Paulo fala, nas funções, a mulher se submete, mas o marido ama como Cristo amou a igreja. Aí eu pergunto para você, como é que Cristo amou a igreja, irmão? Ele deu a vida por ela. Então a função sua, homem, no lar, é sangrar por sua esposa. Alguém perguntou a John Piper, brincadeira, a John Piper, não foi a John Piper não. Alguém perguntou a Pregação Chocante, mas qual é o nome dele lá do Pregação Chocante? O Paul Washer. Alguém perguntou a Paul Washer qual é a melhor forma de um pai demonstrar amor para com o filho. E ele respondeu, amando a mãe dele, ou seja, amando sua esposa. O problema, irmãos, é que a gente entende submissão de forma errada. Nós, homens, também entendemos submissão de forma errada. Eu cansei de receber em gabinete homem que acha que a mulher deve ser empregada dele, porque está na Bíblia e não está. Não está. A submissão da mulher, o próprio nome está dizendo, ou seja, sob missão. A mulher só se submete a uma missão de um homem que sabe o que quer da vida. O problema é que tem homem que não sabe qual é a sua missão e exige uma submissão de uma mulher que descobriu quem ela é. E uma mulher que sabe quem é, irmãos, ela não quer guerra com ninguém, mas se você topar, o bicho pega. Cabelo feito, então, né? Então, nós precisamos ter a ideia correta a partir das nossas funções no lar, para que nós possamos interpretar qual de fato é a vontade de Deus. E Paulo diz, as mulheres sujeitáveis ao marido, não como submissão, mas como uma proposta voluntária de serviço e entendimento de quem elas são. Então a expressão completa de ser submissa é estar sob a liderança, é reconhecer, porque, irmãos, nós entendemos teologicamente que homens e mulheres, eles vivem um complementarismo, ou seja, eles se complementam. E nesse entendimento, homem e mulher, eles são iguais em valor, mas em funções distintas. E cabe ao homem essa função tremenda de amar a esposa, cabe à mulher essa função maravilhosa de submeter-se voluntariamente àquilo que Deus colocou sobre o cabeça, que é o seu marido. Agora veja, irmãos, é interessante que essa expressão me chama muita atenção, porque no versículo 23, Paulo fala que existe uma submissão sacrificial, e não apenas isso, é uma submissão que é organizacional. Ele diz assim, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ou seja, se o marido é o cabeça da mulher, é porque o marido também está submisso a alguém, a Cristo. Então veja, essa submissão, ela é organizacional, porque homem e mulher, sabendo quem são e executando as suas funções, o resultado é um lar feliz que honra a Deus. É aquele lá do Salmo 128, né? Feliz o homem que teme ao Senhor. E porque ele teme ao Senhor, a sua esposa será como videira ao seu redor, os seus filhos como fruto da oliveira, ou seja, é um lar que honra a Deus, porque cada um cumpre gentilmente o seu papel. Aí Paulo continua nos dando algumas informações, e nos versículos seguintes, versículo 24 e 25, ele vai revelar que para que o lar tenha essa harmonia feliz, é necessário abnegação e sacrifício mútuo. Olha o que ele diz no versículo 24, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido, ponto. Agora olha o 25, vós maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Irmãos, olha que interessante, se a função da mulher é submeter-se, a função do homem é amar.
E como eu falei anteriormente, nós temos dificuldade para interpretar de fato o que é amor, porque a nossa geração, ela canta equívocos. Ela canta equívocos. Eu estava com o Thaís ontem, ou sexta-feira, e a gente estava em um determinado lugar, aí começou a tocar uma música que Thaís falou, não, tá errado isso aí, não foi? E a música dizia assim, se existe sentimento, não é adultério. Até falou, é adultério sim. Por quê? Porque a nossa geração canta equívocos por não discernir de fato o que é sentimento, por não discernir de fato o que é amor, por não saber o que é amar. Aí vem a Bíblia para dizer que nós homens devemos amar nossa esposa como Cristo amou a igreja, se entregando por ela. E eu vi, Beto fez uma tatu top, estou vendo até daqui, e tem umas tatuagens que é muito comum, né, que os homens fazem. O cara vai lá, bota aqui no pulso, amor só de mãe. Aí tipo, a gente vive uma geração que os homens não conseguem desenvolver amor por mulher, cara. Os caras não conseguem, irmão, amar a esposa, e eles querem justificar em um tipo de armadura agressiva, amor só de mãe. Por quê? Porque ele diz assim, não, negócio de casamento, de mulher, a moda é pegar várias. E o mérito é chegar na segunda-feira no trabalho e dizer, rapaz, fiquei com tantas. Aí vem a Bíblia, irmãos, nos convidando a um amor sacrificial. Que amor sacrificial é esse? Amor de amar uma mulher só, minha sogra. Há 15 anos aturando sua filha. Obrigado, viu? Agora veja, irmão. Ah, o Juan tá rindo, rapaz. Entendeu, o Juan entende tudo. Juan é figura. Agora veja, irmãos. A gente fala desse amor sacrificial. E aí, veja, cunhada, a Bíblia fala assim, que o marido ame a esposa como Cristo amou a igreja. Aí eu pergunto, você responde muito fácil, como é que Jesus amou a igreja? Morrendo por ela. Mas olha que interessante, Jesus morreu por uma igreja que merecia ou que não merecia? Está vendo, irmãos, homens? Amar a esposa como Cristo amou a igreja é amar quando elas não merecem. Ou seja, é amar sempre, né, mãe? É estar sempre amando. Eu tinha uma frase que eu vi no... Rafa lembra disso aí. Eu tinha uma frase que vinha naqueles chocolates, os sonhos de valsa, e eu ficava cantando as meninas do meu tempo, lendo aquelas cantadas que vinha, né? Aí tinha uma frase que dizia assim, me ame quando eu menos merecer, porque é aí que eu mais mereço. Aí eu falei para Thaís uma vez, isso aí ela guardou a informação. Aí hoje ela usa para mim esse versículo, esse texto. Quando eu fico assim, ela, ó, lembre, me ame quando eu menos merecer. Aí eu venho para a Bíblia e falo, é verdade. Porque o amor de Cristo à igreja é um amor altruísta, irmãos, e não egoísta. Então quando o cara bota lá amor só de mãe, ele está equivocado no amor. A nossa geração, ela entende amor errado, ela canta amor errado. E se a gente olhar para a Bíblia, nós vamos perceber que existe uma capacidade de se entregar pelo próximo. Isso é bíblico, irmãos. Esse é o amor que a Bíblia nos convida a amar, a desenvolver. É o amor que não pensa só em mim, mas a partir do momento em que eu amo a minha esposa, eu estou me descentralizando do meu eu e estou, de forma voluntária, me estendendo ao próximo. Aí Paulo vai dizer que esse amor do marido, no versículo 26, ele serve para santificar, para purificar com a água da palavra, ou seja, é uma santidade progressiva. Veja o papel do homem, irmãos. O homem no lar tem o papel de purificar a casa. Então, se um lar espiritualmente está desajustado, a cobrança recai sobre nós, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aí Paulo conclui dizendo, assim os maridos devem amar sua própria mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Por uma questão lógica, a qual o versículo 29, ele vai dizer, porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Agora veja, irmãos, no versículo 31, o apóstolo trabalha o modelo ideal de um casamento feliz e, por consequência, uma família feliz. O que é que ele vai fazer? Ele vai repetir as palavras de Jesus acerca desse tema. No versículo 31, que ele vai dizer, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Isso aqui é o modelo ideal de casamento na visão de Jesus. Foi Jesus quem disse isso, aí Paulo está trabalhando essa ideia. E é interessante, irmãos, que veja, o casamento não é plano
para as nossas atividades egoístas, mas ele requer de nós um compromisso para com o outro. E nessa visão é interessante porque tanto Paulo quanto Jesus disseram, portanto, deixará, e esse deixar aqui é uma transição de amadurecimento, portanto, deixará o homem, e homem aqui pode ser melhor interpretado como maduro, ou seja, alguém que tem maturidade, porque, irmãos, casamento não é para menino, casamento não é para menina, casamento é para gente que sabe o que quer da vida, porque homens que casam, eles já são homens, mas meninos que casam não se tornam homens, eles destroem mulheres. E quando fala de maturidade, não fala de, aliás, de maturidade não é necessariamente experiência em idade, mas se fala em uma capacidade de responder por si mesmo. E ele fala, portanto, deixará o homem pai e mãe, modelo ideal de família, o modelo que você acompanhou, que você viveu a vida inteira. Deixará o homem pai e mãe e se unirá. Eu acho interessante essa parte, unir-se-á, ou seja, é quando os dois vêm com bagagens diferentes, pensamentos diferentes, costumes diferentes, mas se unem em amor. Irmãos, eu e Thaís, a gente é diferente demais, irmão, demais da conta. Thaís é agitada, eu sou de boa, sou calmo. Thaís, ela gosta de dormir, eu gosto de ficar acordado, não consigo dormir muito. Thaís é do dia, eu sou da noite, ela gosta de suco, eu gosto de malhar. Refrigerante. Mas veja, são essas diferenças que, na verdade, elas acabam nos unindo. Porque, veja, irmãos, hoje em dia, muita gente é exigente demais na hora de casar, né? E por vezes até quando casa, separa logo, porque a expressão que a gente mais ouve é, não, porque houve incompatibilidade de gênero, ou seja, as diferenças nos afastaram. Pelo contrário, essas diferenças devem nos unir. Aí ele fala assim, deixará homem, pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e serão. Esse serão aqui está no futuro, por quê? Porque casamento, irmãos, é um processo contínuo. Ou nós estamos em processo de casamento ou de descasamento. É um processo e requer de nós um esforço altruísta. Serão ambos uma só carne. Isso aqui fala de intimidade profunda. Permita-me falar no termo literal da palavra, é uma sexualidade saudável. E é interessante a Bíblia, né, Emerson? Porque na Bíblia, sexo antes do casamento é pecado. Mas não fazer no casamento também é pecado. Sexo no casamento é dívida. Então, irmão, glória a Deus. Jogue duro aí, vá em paz e seja feliz. Multiplicai e graças a Deus, né? E diante disso, irmãos, Paulo vai nos mostrar a chave de uma relação saudável. Olha o que ele diz no versículo 32. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. É interessante isso, né? Ele aplica a figura do casamento a Cristo e à igreja. Casamento é um mistério, irmãos. E esse mistério revela a sua igreja. No versículo 33 ele fala, assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Eu achei interessante essa expressão, né? O marido ame e a mulher reverencie. E o que é esse reverenciar? Não é o homem chegar em casa, a mulher vir com toalha e bacia e lavar os pés do marido, não é isso não. Mas na verdade, né, se prostrar, mestre, guru, não é isso não. Mas se quiser fazer, fica à vontade aí, né? Mas não é literalmente isso, a reverência aqui fala de respeito. É um marido que ama, uma mulher que respeita e ambos glorificam ao Senhor. Que é isso, pastor? Um lar feliz, que honra a Deus. Paulo vai agora jogar luz sobre a relação pai e filho, e aqui a gente abre um espaço para falar até das mães, porque ele vai falar agora o papel dos filhos nesse lar abençoado. Irmãos, criar filhos é uma tarefa extremamente difícil. Quem é pai e quem é mãe aqui sabe. Nós não temos manual de instrução para lidar com determinadas situações, né? E tem hora que filho solta com cada pergunta que só a misericórdia. Sara já passou dessa fase, eu acho que Juan está nela ou está entrando. Aquela fase que começa a fazer pergunta que você não sabe de onde vem. E você fica, e agora o que é que eu vou falar? Né? E é interessante que essa relação entre pais e filhos, ela é tão especial na Bíblia, irmãos, que veja, se você ler o último versículo do Antigo Testamento, que fecha o cânon do Antigo Testamento, é Malaquias 4:6. E o que é que está escrito lá?
promessa acerca de Jesus que ele faria. O que é que ele faria? Está escrito assim, ó, e ele, Jesus, converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Veja, é como se a Bíblia dissesse, chegará um tempo que essa relação entre pais e filhos será tão litigiosa, tão difícil, que uma das missões do Messias vai ser essa conversão entre pais. Tá vendo aí? É só falar de relação entre pai e filho, o cara já... Emerson agora fez o quê? Ele fez a tradução da mensagem aqui. Ela não quer não, meu irmão, deixa ela aí, né? Ela é quietinha no braço de Thaís aí. E Emerson fez agora a teatrização da mensagem. Então, irmãos, veja, essa relação, é interessante isso, né? Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. O Messias poderia ser atribuído a ele que ele converteria o coração do rei de uma nação contra a outra, mas não, o coração do pai contra o filho. Porque essa é uma relação litigiosa, que requer amor, que requer paciência e, sobretudo, compreensão. E aí Paulo vai dizer para esses filhos que vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor. Então a missão dos filhos ela é interessante, porque nós que somos pais vamos entender que Deus nos dá filhos para que a gente entenda o propósito da coletividade na igreja. Alguém disse que ter filho é ter o seu coração batendo por aí, e é verdade. E a nossa geração ela é estranha, irmãos. É uma geração que odeia filhos. Se eu falar aqui, ó, irmã, não vou falar o nome da irmã não, senão ela vai repreender aqui. Ó, a irmã tal aqui vai ter um filho, ela vai falar para mim, está repreendido, pastor, misericórdia, né? Mas se você falar isso para uma mulher há 20, 30 anos atrás, você vai ter um filho que ela ia dizer, amém, é isso mesmo que eu quero. E eu sei, irmãos, que é difícil ter filho, tá caro e tal, mas ainda assim, com todos esses contrapontos, filhos são bênção, filhos são herança do Senhor. E ainda que não planejados, é que é melhor ainda, não é? Parece que vem especial ainda mais. E aí Paulo vai destacar aqui nessa relação, os filhos, eles devem ser obedientes aos pais, porque nesse processo de obediência, nós vamos perceber que ele vai destacar que o primeiro mandamento da lei com promessa qual é? Honra pai e mãe, para que os seus dias na terra sejam prolongados. E aí é interessante, irmãos, que veja, Paulo está falando um versículo da lei, e esse versículo que fala que é o primeiro mandamento com promessa, ele não é só o primeiro mandamento com promessa, mas é o primeiro mandamento para o próximo, porque os outros é para com Deus. Ame ao Senhor, todo o teu coração, como o seu entendimento, com a sua força, com a sua capacidade. Aí quando Moisés aponta os mandamentos para o próximo, não é ame o vizinho, ame a influência do Instagram, é honre seu pai e sua mãe. Por quê? Porque não adianta você honrar os outros sem honrar os de casa. Não adianta honrar os de fora sem você honrar os que lhe deram a vida. Essa capacidade, irmãos, de ser mãe me impressiona. Eu quero reverenciar vocês, mães, hoje aqui. Como eu falei, vocês abrem mão da juventude, por muitas das vezes. Abrem mão de planos pessoais por sacrifício mútuo de amor. Aí Paulo fala, os filhos devem honrar pai e mãe, exatamente porque esse é o vínculo que nós temos com o nosso Deus. A nossa figura paterna, irmãos, ela revela quem é o nosso pai. Então, na missão do pai, eu me encontrei, porque Paulo vai dizer ainda no versículo de número 4, vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Quando é que um pai provoca a ira do filho, irmão? Quando é, Sara? Quando é que um pai provoca a ira do filho? Quando é que um pai provoca a ira do filho? A resposta é muito simples, irmãos. É quando ele delega tarefas que são impossíveis de serem resolvidas. Tem pai que irrita o filho pelo simples fato de que ele não tem um filho, ele tem uma idealização dele mesmo. Conheço o pai que ele queria ser jogador de futebol. Aí o menino nasce ruim de bola, não sabe nem quantos lados tem uma bola. Mas ele fala, meu filho é craque. Vai jogar no Flamengo, não dá para jogar no Confiança. Não, mas meu filho é craque. Tem um aluno de Thaís
que o pai foi na reunião da escola, eu estava lá. Aí o pai falou assim, ó, levantou e falou, meu filho é um gênio. Desse jeito, foi, não foi? Meu filho é genial, meu filho tem uma capacidade de inteligência incrível. Eu falei, rapaz, meu filho tem canal no YouTube, meu filho é youtuber, ele faz resenha de livro no canal dele, tem vários seguidores. Eu falei, meu irmão, que coisa é essa? Eu estou aqui, meu Deus do céu, esse menino é gênio. Quando eu cheguei em casa, eu falei, Thaís, quem é esse menino aí e tal? Ele falou, deixa eu aqui mostrar as notas dele aqui. O gênio não é tão gênio assim, né? A maior nota foi 1,5, né? Pois é. Mas na visão do pai, ele é o cara. Por quê, irmãos? Porque possivelmente os pais projetam nos filhos não seus sonhos, mas as suas frustrações. Então, nessa harmonia do lar, o pai não deve irritar os filhos. Em outras palavras, não trate os seus filhos como coisas, mas como pessoas. Eu parei de irritar a Sara, irmão, porque Sara ficava irritada comigo. Sara ficava irritada comigo porque, tipo assim, eu estou lá em casa, irmãos, eu trabalho tanto, eu fico tão cansado. Aí eu olho para Sara assim, Sara, pega ali para mim, só que o negócio está aqui do meu lado, né? Aí eu percebi que ela estava irritada, eu falei, não, Sara, a partir de hoje eu não faço mais isso não. Só quando eu for para descer lá na casa da avó, ela vai, né? Mas fora isso, não vai mais não. Pastor, o que é isso? É a missão do lar. Pai que sabe o que faz, mãe que sabe o que faz, filho que sabe honrar, e nisso o nome de Jesus é glorificado. Só que Paulo fala assim, filhos, aliás, pais, não irritem os vossos filhos, mas criem eles na doutrina e repreensão. Porque geralmente a gente baba demais os nossos filhos, né? Na maioria das vezes, o pai não sabe sequer dizer não. Irmãos, quem já viu aquela cena do menino no shopping? Essa é clássica, né? Menino no shopping, para em frente a... E uma loja de brinquedo aí, uma coisa que chama a atenção. As americanas, né? Essa aí. Aí ele para assim na vitrine, aí tá lá brinquedo assim, o que é que ele faz? Mamãe, eu quero. Se fosse a minha, o que ele ia dizer? Na volta eu compro. E esse na volta eu compro é tipo, nunca mais a gente volta aqui e a gente vai rodear o shopping todo, mas nunca mais a gente volta, né? Mas aí não, o menino começa a bater, espernear, cai no chão, se joga, dá tapa na cara da mãe. E aí vem a Bíblia e fala, crie eles com doutrina e com exortação. Porque se você não estabelecer limites, o mundo estabelece. E os limites estabelecidos pelo mundo são limites terríveis. Irmãos, nós podemos traduzir essa mensagem em prática a partir do momento em que nós sabemos as nossas funções. Paulo conclui dizendo que os servos respeitem os seus senhores, ou seja, tenham a capacidade altruísta de servir. E servir como? Servir com temor e tremor, com sinceridade. Esse serviço, ele é leal. E aí, olha o que Paulo vai dizer para a gente concluir. Ainda no capítulo 6, versículo 7, ele fala assim, ó, sirvam de boa vontade como ao Senhor e não aos homens. Quem trabalha aqui? Todo mundo, né? Olha o que Paulo falou. Olha o que Paulo falou. Sirvam como se fosse ao Senhor e não aos homens. Ou seja, o que vocês fazem no trabalho, vocês não fazem para homem, mas você faz para Deus. A pergunta é, quem aqui atende um cliente como Deus atenderia? Pensa aí agora. Aquele cliente estressado, atribulado, que entra lá na sua empresa, acha que é dono de tudo, porque, né? Quem trabalha aqui em supermercado sabe, né? Wagner, Tayane. Pobre, irmão, quando vai em supermercado, ele acha que ele é o dono de tudo, por quê? Porque onde ele vai, ele é barrado, né? Às vezes não tem limite para nada, mas no supermercado ele fala assim, aqui eu mando. Aí ele quer reinar, aí já chega querendo mandar em tudo. Aí a pergunta é, será que Deus atenderia o cliente como você tem atendido? Porque veja o que Paulo disse, vocês não fazem isso para os homens, mas vocês fazem isso para Deus. Ele ainda vai dizer o seguinte, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. O nosso serviço, irmãos, ele é recompensado por aquilo que a gente faz, porque o que a gente faz, na verdade, revela o que nós cremos. Uma vez na Bíblia, Deus se apresentou como um trabalhador. Olha que tremendo isso. Onde foi isso, pastor? Jeremias 18, casa do oleiro. Deus olhou para Jeremias e falou assim, Jeremias, levanta e desce a casa do oleiro. Quando Jeremias desce na casa do oleiro, o que aconteceu lá? Deus é o oleiro que está trabalhando.
O trabalho do oleiro revelou Deus. Olha que tremendo, irmãos. Será que o meu trabalho tem revelado Deus? E aí, Emerson, será que o seu trabalho revela Deus lá, dirigindo e tal? Quando vem a avaliação lá, o cara bota 4, não bota 5, você fala, que abençoado. E Paulo ainda vai dizer que esse trabalho que revela a Deus no versículo 6, não faça isso servindo à vista, para agradar os homens. O que é servir à vista? É não fazer quando os outros estão vendo. E geralmente a gente faz isso, né? Quando não tem ninguém, a gente não faz. Mas se o pastor está vendo, opa, vou aqui fazer, né, para ganhar ponto. E é interessante que o capítulo 18 de Jeremias, versículo 3, fala que quando Jeremias desce, o oleiro já estava trabalhando. Porque geralmente, irmãos, nós queremos impressionar. Deus não. Deus já trabalha antes de a gente fazer. Então a nossa expressão deve ser a seguinte, irmãos: sabedores das nossas funções, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, tudo isso nos fará pessoas melhores e felizes. Por quê? Porque fazemos para Deus. Eu queria desafiar você a praticar essa mensagem, a praticar esse sermão, no sentido de fazer da sua semana uma semana onde você honre a Deus no seu lar, honre a Deus na sua igreja, honre a Deus no seu trabalho, e que a sua vida seja um palco para a manifestação da glória de Deus. Amém, igrejinha? Vamos ficar de pé para a gente orar e ir para casa. Pagar um lanche para a mamãe ainda, né? Se você puder, faça isso aí, viu? Se quiser me convidar também, fica à vontade.